nós estamos aqui conversando com o deputado, ex-deputado federal, Nazareno Fonteles, tratando de direitos humanos. Mas nós vamos falar de política agora também. Não esquecer disso não, meu deputado. O Nazareno foi vereador de Teresina, deputado estadual, deputado federal. Que projetos o senhor destaca, assim, que foram importantes, como vereador, como deputado estadual, como deputado federal? Eu diria que essas experiências foram muito ricas na minha vida. Na época de vereador, que embora tenha sido pouco, eu era suplente do Antônio José, foi assim um presente. Eu me lembro que eu trouxe o menino de Diadema, não estou agora lembrado o nome dele, para fazer um grande seminário na Câmara, e na Câmara deve estar lá os arquivos, que foi tudo gravado em vídeo, naquele tempo era naquele pacotão grandão, rolo, né? Do orçamento popular. Orçamento participativo. Né? Orçamento participativo. Então aquilo foi uma maneira da gente levar, o PT tinha um debate, mas outra coisa é estar ali dentro da Câmara, né? Eu coloquei isso, então eu acho que esse foi um ponto importante, aquela ideia que tinha. O orçamento popular. O orçamento popular. E hoje já vigor no governo do Estado, né? Agora já tem o OPA no governo do Estado. Pois é, depois, só para lembrar. É a mesma, né? Depois, bom, eu passo como deputado, continuo defendendo tudo isso, vem a renda mínima do Suplicy, que eu trago, espalho aquelas cartilhas todas, etc. Mas vem a minha candidatura em 96 contra o Firmino. Firmino, um garoto novo, tinha chegado aí, era secretário de Finanças do UOL, não é? E eu tinha sido deputado estadual até janeiro de 95. Então, lá a gente pregava o Banco do Povo, o orçamento popular e a construção de casa popular, principalmente transformando as casas de palhas em alvenaria. Se a gente for observar essas três coisas, do escopo, né? Foi absorvida parcialmente pelo Firmino, e por isso, em 98, a coligação que deu um estremelico danado, nós passamos a defender, quer dizer, embora eu tenha sido vencido pelo Firmino, tivesse para aquela coisa, mas a gente teve a maturidade. Aí Antônio José foi o vice do Chico Gerardo, que tinha sido o prefeito. Daí veio quem? O Wellington Dias vira deputado federal. E daí pôde depois virar governador. Eu assumo a segunda vez a candidatura de governador em 94, que já tinha assumido em 86. Então estou só mostrando como as coisas vão acontecendo. Às vezes, certos esforços coletivos, que a gente participa, né, e se sente sujeito daquilo, é importantíssimo. Então, estou lembrando assim, que começou, só mostrar algo da vereança que foi. Teve também um projeto que eu botava tribuna nos bairros com o vereador. Quer queira, quer não queira, era uma ideia que ainda hoje é válida. Tem vereador que ainda faz, tem vereador que ainda leva o mandato. E a outra era a gratuidade funerária. Inclusive, teve vereador nosso, do Rio Grande do Norte, e outro. Eu dei entrevista para a Rádio Rio Grande do Sul, não sei quanto. Que negócio era esse? Até para enterrar um pobre, passar constrangimento, isso era o mínimo que tinha que ser garantido. E não com esmola e não por ajuda assistencialista de político. Como foi o embate com o vereador que era dono de funerária? O contemporâneo Geraldino. Foi bom. Então, quer dizer, do vereador foi isso. Agora, como deputado estadual, não. Aí foi muito mais rico, né? Primeiro, porque eu tive 4 anos sem interrupção. Não é? Me dediquei totalmente ao mandato. Você destaca desse mandato de deputado, assim? Fora os embates, né? Porque eu comecei antes quase ali antes de assumir, já foi fazendo o impeachment do Alberto Silva. Né? Do Alberto. Foi que levantou a bandeira do impeachment do Alberto. Ele já teve 16 votos. Foi dos 30, né? 30. Foi um susto danado. A gente teve um susto danado. Depois o pessoal se ajeitou. Depois é que vinha a greve do Roberto. Eu estava lembrando aqui, durante o mandato, realmente terminou. Foram muitas a gente tinha tido. Mas, na verdade, a gente, entre o mandato, eu estou só corrigindo aqui a minha memória, entre o mandato de vereador e em seguida ao de deputado, é que teve a grande greve, que ela foi em 89. Demorou 89. Muito tempo, né? E eu estava, quer dizer, como se fosse vereador, entre aspas, né? Porque só foram 2 meses. Mas algo que eu não posso esquecer e estava esquecendo. Campanha de Lula de 89. Antônio José estava meio chateado, porque não tinham priorizado muito aqui, e não quis. Então eu virei coordenador e o Osmar Júnior pelo PCdoB. E a gente levou o Lula dentro da Câmara, não sei se Roberto não lembra disso. Né? E depois, quando ele veio, nós fomos fazer aquele comício na Rio Branco, depois foi lá para a Praça da Igreja, onde ele disse, depois de suas memórias, que ali ele sentiu que podia vencer e ir para o segundo turno. Foi aqui que ele sentiu
Olha como certas coisas, né? O Lula tem sempre essa história que no Piauí acontece as coisas que dão certo para ele. Agora, o deputado Nazareno, também, enquanto deputado federal, teve um embate, teve uma polêmica nacional de um projeto de renda mínima, não é isso? O projeto não, poupança solidária. Então, hoje rende... Era o limite máximo, e também chamado poupança solidária. Ele é tipo assim, um embrião do Bolsa Família? Podemos dizer isso? Não, porque o Bolsa Família, ele trabalha com a renda mínima. Isso já o Suplicy tinha colocado e eu só fazia reforçar. Na verdade, eu tratava de uma limitação em relação aos ricos. Eles seriam obrigados a emprestar o que passasse de um teto, lá 10 vezes um certo piso nacional que a gente trabalhava, formava um fundo, durante 7 anos esse fundo ia financiar cooperativas, essas coisas todas. Era um pouco a ideia da economia solidária. E eu lembro que teve um detalhe que eu fui falar com o Paul Singer. Paul Singer dirigia a economia solidária, cara, autor de vários livros sobre o socialismo comunitário, né, a ideia das cooperativas, tudo que ele... Tem até um prêmio do Conselho Federal de Economia que é em nome do Paul Singer. E aí eu cheguei e disse, Paul Singer, é o seguinte, eu tenho esse projeto aqui, ele olhou com aquele jeitinho dele e sorriu. Meu filho, se aprovar isso aí o socialismo não me instalar aqui nesse país. Aí eu digo, bom, eu realmente tenho que ter mais paciência histórica, que é uma iniciativa dessa que eu achei que era possível. Né? Aí chamaram associaram com o Collor, né? Que eu estava querendo tomar poupança. Aí foi difícil, realmente foi. Mas foi uma experiência interessante, porque a gente aprendeu a lidar com os embates, né? Mas agora nós temos vendo aí a renda mínima também, que é a questão da taxação dos ricos. Os ricos não deixa de ser um caminho, né? Um caminho importantíssimo, né? Eu acho que isso precisa ser melhor discutido. É nessas horas que o debate nas redes sociais deveria se enriquecer. Você né? acha que o PT deve retomar esse tipo de debate? Parece que está faltando. Eu acho, sou favorável. É claro que você tem que ter gente que faz esse debate e tem que ter gente que negocia as pautas dentro do Congresso. Isso não impede que um deputado e outro da base... Mas a mobilização social poderia ser feita. Tranquilo. A questão, por exemplo, do Congresso estar fazendo corpo mole para atender o mercado financeiro e não botar a isenção do imposto de renda até R$5.000, requereria mobilização popular, porque só isso o Congresso tem. Só tem a mobilização popular, o Congresso Nacional. E hoje você pode fazer, claro, as redes sociais ajudam, né? Muita coisa ali também ajuda, mas precisa mostrar a presença também de rua. Deputado, o mercado agora saiu uma pesquisa ontem dizendo que o mercado 90% reprova o governo Lula, 50% reprova o ministro Fernando Haddad. Quando o mercado reprova assim, é sinal de que o governo vai bem? Aí, o problema é o seguinte, o mercado é uma coisa complexa, se a gente for olhar, e muito grande, né? Nós, consumidores, fazemos parte do mercado. Toda sociedade, de um modo geral, que consome, faz parte do mercado. O problema é que esse mercado que a turma refere aí é a elite predatória do mercado, a elite financeira, o pessoal que investe, né, já alguns milhões, e ali uma centena, no máximo 1.000 deles, você consegue esse universo. Hoje saiu um número que são 100 mil brasileiros que pagariam imposto sobre grande fortuna. 100 mil já é um grande número, né? Mas para 120 milhões... Mas eu digo uma coisa, esses 100 mil. Outra coisa, eu digo, a audiência que eles consultam é um número daqueles que define, vamos dizer, influência no Banco Central, etc. São poucos que definem. São poucos, porque eles têm uma espécie de grupos, né? Tem os nichos de investimento. Embora um ali pode ter 100, o outro tem 50, tem 10, mas ali com uns 20, 30 que você consulta, você já sabe o desenho do resto. É um clube de compadres. Exatamente. Então esse que vive de rentismo que é o predatório. A especulação. Porque prejudica o setor produtivo, a indústria se expandiu, o mercado tem novos investimentos, né? Boicote do governo, boicote do Estado. Aliás, muita gente diz que lá, que eu tenho lido, do Abraão, lá, o Adam, criador, Adam Smith? Isso, lá da riqueza, né? Ele diz que o livre mercado ele tem que ser livre do rentismo.
Se vê que Exatamente. Ele mesmo vincula lá ele naquele período. era contra, por quê? Porque tem, o dinheiro, o ganho deve ser feito em cima do trabalho produtivo. E não da especulação. Mesmo o lucro tem que nascer do trabalho Do trabalho. produtivo e não da especulação, da agiotagem. Né? Então, hoje, o pior que nós temos assim, do neoliberalismo, ele está ligado ao mercado financeiro. E, a meu ver, isso é um debate que envolve realmente Você colocou no os início. interesses e os direitos humanos. Porque eles é quem mais viola os direitos humanos. Como é que eu vou deixar de atender a maioria dos que precisam para atender uma minoria que já ganha sem trabalhar? Você colocou que direitos humanos vincula-se a várias questões. Tem um debate nacional e que envolve grandes nações, que é a possibilidade de uma substituição do dólar por outras moedas. Não só a questão dos BRICS, mas o iene chinês. E como é que você vê isso aí? Porque é uma polarização, não vai dar, ou é melhor conviver esses 2 ou 3 blocos com poder econômico e de financiamento o resto? Eu acho que a diversidade, a natureza ensina para a gente, né? É sempre bom. Claro que você tem que ter alguns denominadores comuns. Eu acredito que, assim, se o governo Trump for radicalizar, Queria ser outras não resta outra alternativa para BRICS e companhia caminhar para isso. Eles podem até dar um tempo, até porque o mandato do Trump também, né? Eu espero que não seja Não seja muito tão tempo. longo, né? Ele vai lá e desapareça depois. Mas, quer dizer, você pode fazer as trocas, como agora já está a Rússia fazendo com o Irã, podemos fazer no bloco, clube que está no ali, clube que está. várias coisas serem feitas já sim, né? Eu acho que isso é o mínimo que tem que ser feito. Mas, quer dizer, não impede que outras nações continuem utilizando o dólar como referência e você possa ter talvez um equilíbrio, uma negociação diplomática. Foi o seguinte: aqui, com a turma dos BRICS, raciocinamos assim, fazemos isso. Aqui temos que obedecer isso aqui na negociação, não tiver o dólar. E faz o Aí câmbio você acontecer. faz o câmbio acontecer de um lado para o outro. Bom, nós estamos encaminhando aqui para o finalzinho do nosso podcast, nosso bate-papo com o professor, uma aula aqui do professor Nazareno Fonteles, né? E o auxílio aqui do meu colega de bancada, Roberto John. Mas tem 2 coisas que eu preciso ainda saber, deputado. Uma avaliação sua do resultado do PT nessas eleições de 2024, nacional e local. Nacional e local. Eu acho que nacional nós temos que ter, vamos dizer, a humildade de reconhecer que, embora tenha sido melhor que a anterior, está aquém das nossas expectativas, não é? E isso deve servir, a meu ver, de motivação para a gente renovar o PT, tá entendendo? Renovar a esquerda, não se trata mais do PT, porque como a gente vive aliado com os outros, hoje com essa questão de federação, nós temos que ter mais humildade. Junto com os outros, ter um espírito de renovação da pauta, do programa, né, mínimo, programa máximo, podemos trabalhar as duas coisas, ter o máximo para poder a utopia chamar a gente para algo maior, que se não tiver algo maior, isso, e um mínimo para a negociação. E eu acho que está faltando isso, né? Ninguém pode negar que nós construímos muita coisa nos governos do Lula, estamos construindo, mas esse período aí de 6 anos que nós passamos em retrocesso, né? Ele abalou muito, né? Massacrou a nossa E liderança. ele deixou, vamos dizer, um ativismo de extrema-direita, de reacionarismo, de fundamentalismo na sociedade. Então, nós não podemos ter o mesmo programa para o momento histórico que nós vivemos antes. Isso é a falta de compreensão da história. Nós temos que isso, e saber negociar com os fundamentalistas, eu digo, como conversar com eles nas periferias, onde for, temos que levar sonho, utopia, temos que ter uma linguagem também com eles, isso é que eu digo. E, portanto, requer as lideranças remodelarem seus discursos e suas propostas. Mas eu coloquei mais um fator que é o conteúdo das nossas políticas. Nós não estamos explicando o que estamos fazendo. Nós estamos fazendo um certo de clientelismo de Estado, porque as pessoas não estão sabendo que este grupo pensa assim, por isso faz isso. Tem na sua ideologia esse pensamento, Minha Casa Minha Vida, ProUni, um conjunto de políticas públicas que o outro setor não fará nunca. E a população não consegue compreender. Como é que você vê isso? E aí, vindo para cá, para completar o que ele falou, claro, aqui eu acho que a gente teve realmente um resultado bom, considerando o nacional, aqui foi bom. Foi bom. Certo? Dentro do que foi operado possível, eu acho que foi um resultado muito bom. O governo, o governador Rafael, foi feliz nisso. Saber
Chega lá, né? Juntar nesse aspecto que estou querendo dizer. E, a meu ver, é preciso que a gente valorize isso. Muitas vezes nós, no Piauí, acostumados a sermos, vamos dizer, discriminados, às vezes até humilhados pela pauta sudestina, sul-sudestina, etc., que é muito forte, né? Até porque a grande mídia, qualquer coisa, né? Se o governador lá de São Paulo, sei lá, de Minuto, disser qualquer besteira, eles até evitam, né? Transforma aquilo numa coisa boa. Eles ajudam. Aqui não, se a gente disser uma coisa boa e não disse da melhor maneira, já procura botar o negativo. Então é importante valorizar essa renovação que eu acho que está acontecendo em vários campos aqui do governo atual. Deputado, rapidamente, você como professor, o professor gosta de dar nota, né? Todo mês tem lá a nota. Governo Lula, de 1 a 10. 8. Rafael Fonteles, vamos ver, se você sente à vontade para comentar, para falar sobre o governo, vai bem, governador Rafael Fonteles? Me sinto à vontade, sem problema, como cidadão, tranquilo. Eu acho que ele vai muito bem. A gente tem que reconhecer que há pontos que precisa dialogar mais, não há dúvida, mas quando eu digo vai bem, olhando a questão dos direitos sociais, o investimento que ele fez está fazendo na educação, a mudança da realidade que ele está fazendo nessa escola de tempo integral, com preparação técnica, e ao mesmo tempo premiando as escolas, os professores, os bons alunos, bolsa disso, bolsa daquilo, levando para conhecer novos horizontes no mundo, isso enche de ânimo, né? E de esperança essas famílias piauienses. São 120 mil alunos envolvidos com isso. Sendo treinado em inteligência artificial, que nem as escolas privadas desse país conseguiram fazer ainda. Isso dá um orgulho, não é à toa que você escuta, às vezes, aluno da escola pública dizer: a minha escola é melhor do que a particular. Você ouvia isso antes? Não. Você não ouvia. Então tem que ver, a qualidade a gente vê do equipamento, das reformas, é feito, é investimento pesado. E é a educação que cria um horizonte novo para o setor popular. A saúde, ele tem ido, eu sou um militante do SUS. Chegar lá na base, a pessoa poder fazer diagnóstico e ter um acesso a um especialista lá na UBS. Eu mesmo fiz questão de fazer isso 10, uma vez, eu acho que é 10 da noite, estava na casa do Rafael, tudo, papai, você nunca fez, vamos fazer, bora. Eu fui lá, passei, fui 10 minutos mais ou menos, entrou na fila, eu era o quarto, eu era o terceiro, segundo, primeiro, eu fiz a consulta lá. Com a médica, uma jovem médica que fez isso no celular. No celular. Estou dizendo, ela estava na ponta com o paciente e você daqui. Não. Eu fiz a consulta com o paciente gratuita a partir do celular. A partir do aplicativo. Essa é outra coisa revolucionária. Quer dizer, uma consulta com um médico generalista, não, é generalista, ela está hoje disponível aos 3.300.000 piauienses. Isso é uma revolução. Ele apresentou esse aplicativo lá em Lisboa agora, né? E também para os países de língua portuguesa. Alguns já estão interessados em levar, né? Porque não tem problema de língua. Pode levar o produto, é só botar o território, a geolocalização e a técnica pode ser. Agora, para encerrar mesmo, a base, o alicerce feito nos governos anteriores, governo Wellington Dias, ajudaram, facilitam, por exemplo, o trabalho do governador? Não tinha nem dúvida. Rapaz, a história não pode ser contada, digamos assim, por saltos. Né? Primeiro, ele pôde ser secretário de Fazenda com toda confiança. Ajudou a organizar muito mais, ninguém pode negar, finanças, via a maneira que o Wellington, né? O Wellington também, quando ele quer gastar com uma coisa, tudo, ele segurava por aqui, ele segurava um dinheirinho por aqui. Governador, não pode não, que está faltando. Não, eu tenho um dinheiro. Você não me deu, não, senão você gastava tudo. Então, quer dizer, ele disciplinou isso, ganhou a confiança, ganhou a confiança da base aliada, pode ser o candidato, não é? Uma pessoa extremamente leal, grato demais, né? O Wellington, a gente vê que mantém a amizade, a ligação, tudo. E o Wellington já dizia na campanha, eu me lembro que ele e o Marcelo Carlos diziam que vai ser o maior governador do Piauí. Quer dizer, ele acreditava tanto naquele que ele confiou ali durante 8 anos, teve ao lado dele no cotidiano. Porque a fazenda é que é um negócio duro, né? Os outros gostam de gastar, e a fazenda tem que ter uma receita para poder usar. Então ele pôde ganhar essa confiança. Então eu acho que isso é importante, né? Que bom que ele teve um governador melhor do que ele. Ruim se tivesse um governador pior do que ele. Claro, você ter um professor e depois ver alguém, é claro que é melhor, mas dentro de uma conjuntura nova. Naquela conjuntura do Eduardo foi excelente.
Eu participei do primeiro governo, eu fui secretário do governo. Não tinha dinheiro, não tinha nada. A gente tinha que fazer milagre, pode-se dizer, para poder fazer gestão. No segundo governo, ele já estava com as coisas mais ou menos arrumadas. Bom, terceiro e quarto nem se fala, que aí já entra, inclusive, o Rafael. Mas, olha, em pleno terceiro e quarto, ainda teve problema. Teve dia de não poder pagar folha. Eu digo isso que o Rafael ligava para mim e para a mãe dele. Orem comigo, porque eu não sei se amanhã eu não vou anunciar o adiamento da folha de pagamento. Coisa desse tipo. Aí no outro dia, parece que vem um... Não, chegaram não sei o que, 100 milhões, não sei de onde, do precatório, não sei de onde, ou sei lá, de uma coisa jurídica. Por isso que ele, até hoje, nesse ponto, ele continua acreditando muito na presença de Deus na vida dele. Quer dizer, o rapaz tem coisa que a gente vê que não é uma coincidência qualquer. Vai lá, quando olha, uma negociação deu certo. Ele tem, por exemplo, sentado com o Lula. Deram essa chance, ele ficar 40 minutos no voo, ficar com o Lula. Mas ele pôde mostrar a hidrovia, a ferrovia e tudo. E não tinha como passar isso se não fosse o Lula, ao Lula. Fosse para a burocracia normal, não passava. Está garantido. Eu me garanto. Porque ele disse até de onde o dinheiro vinha, não era do Tesouro. O dinheiro naquela do Vale do São Francisco e do Parnaíba. Um dinheiro que está lá acumulado. E nem os ministros ali sabiam. Ele chegou, está aqui, o dinheiro está aqui. Eu vou fazer porque está aqui o dinheiro. Aí ele... parece que é 1 bilhão que tem que ser dado para isso aí. Está falando aqui, eu tive uma presença lá no Fundo Nacional da Fazenda, Procuradoria. O Rafael foi a primeira vez que ele foi. Não queria dar um empréstimo e os caras falaram que não vai poder por causa disso. Aí o Rafael pediu a palavra, ele falou 5 palavras. Deu uma conjuntura do mundo todo da economia, do Banco Mundial, nos lugares que assim, nós temos sobrando condições de pagar o que nós estamos pedindo, nós queremos mais. Os caras ficaram olhando para o outro, não tiveram jeito, saíram de lá com tudo pronto. Na primeira vez que ele foi né? Secretário. Nosso bate-papo aqui, Roberto, nós estamos aqui com o deputado federal, ex-deputado federal Nazareno Fonteles. Nós não falamos aqui de uma coisa interessante, vai ter outra oportunidade, vamos chamar para outro bate-papo sobre religião. Tá? Vai ficar aqui, já fica o convite aqui. Bom, queria agradecer demais a participação do deputado Nazareno Fonteles. Chamo deputado porque deputado é deputado, né? E o Roberto John, fique à vontade para as suas considerações finais, deputado. Eu que agradeço essa oportunidade, né? O papo em si, independente de estar aqui e depois ser viabilizado aos pedaços, aos fragmentos para as redes sociais, o importante é que a gente, ao conversar, muitas coisas vêm à memória, né? E, claro, com vocês que também conhecem toda essa história, a gente termina ficando mais à vontade. Tá no período natalino, aquele que eu considero o meu líder, né? Não só Deus, mas líder mesmo, como pessoa humana, que é Jesus. E eu quero, de fato, pedir que ele abençoe, né? Aqui vocês todos que aqui trabalham, porque quem trabalha com comunicação tem um papel muito importante. A gente sabe que quanto mais democratizar as informações boas para que o nosso povo aprenda a pensar e ter, né, uma escolha, uma decisão melhor, isso é bom para o bem comum e para a sociedade. Então, que a gente aposte muito nessa capacidade do nosso povo de se renovar e aprender que só o amor constrói. Bom, estamos encerrando mais um podcast do Portal Piauí Hoje, o portal que conecta você a mundo. Até breve.